Estamos começando mais um programa Emanuel Messias Convida. E desta vez eu estou recebendo aqui o meu amigo Eliezer Ávila. Seja bem-vindo, Eliezer. Muito prazer em estar aqui, convite seu agradabilíssimo e tenho enorme satisfação de poder atendê-lo, como é sempre comum fazê-lo. Tá, hoje é lógico, vamos falar de poesia. E para começar esse programa, solta uma daquelas aí no improviso aí, qualquer uma. Fala um poema aí, seu. Quero que o nosso momento seja o murmúrio do vento que o tempo deixou passar. Rompe em som tão estrondoso, mas com gesto carinhoso de quem sabe como amar. Quero que a nossa ternura seja tal água pura que gasta a pedra do rio e desmancha cristalina na solidão de uma mina para um recanto sombrio. Quero, enfim, ter a certeza que somos a natureza no esplendor do sem-fim. Mas se tudo for o inverso, quero que ao menos um verso te ajude a lembrar de mim. O Eliezer, além dele ser um grande poeta, ele escreve com palavras simples, coisas simples e fácil de entendimento. Então, Eliezer, em 1998, você ganhou um concurso de poesia, concurso Augusto dos Anjos, em Leopoldina. Fala para nós como foi esse prêmio, essa premiação. Todos os anos tem um concurso Augusto dos Anjos, em Leopoldina, e nessa feita tinham mais ou menos 12 mil participantes, que é um concurso a nível nacional. E para a tecnologia da época, eu escrevi Maldita Tecnologia. Deixa exalar o perfume da nostalgia. Com o progresso veio a tecnologia, o simples gesto de amar foi informatizado. Devolvam-me, se não a ampulheta, o relógio de ponteiro, que charme tem curtir num digital o ano inteiro as longas horas de prazer ao seu lado. Quero de volta ainda a estação antiga, o aconchego daquela plataforma amiga esperando o trem para a romântica viagem. Os metrôs roubaram o romantismo dos passeios. Como curtir um cenário de árvores, pássaros, rios cheios, no túnel frio do subsolo, sem poesia e sem paisagem. Quero enfrentar de novo a fila do cinema, para te atrair aquele velho esquema da balinha, chocolate, pipoca e chiclete. Dispenso essa ideia que é desoladora de ter que me alienar a uma locadora para assistir a um filme num videocassete. Era gostosa a espera de uma carta sua, lançava elogios ao sol, versos à lua, até ouvir radiante o grito do carteiro. Não tem mais o ritual de abrir o envelope? Um tal de fax hoje é quem dá ibope como se o mais importante fosse vir primeiro. Por fim, tenho medo de que o computador acabe com a magia do meu grande amor com seus megabytes, Winchester e disquete. A julgar pelo avanço da ciência, ele vai subornar a minha inteligência, me fazendo te beijar pela internet. Além do prêmio no concurso Augusto dos Anjos, o Eliezer foi premiado também na primeira edição, a primeira edição essa do Rio Cidade Mais Maravilhosa, no ano de 2000, né? Ganhando também o primeiro lugar, Líteres, é isso? Então, fala um pouquinho pra gente disso aí. Foi um concurso que a Líteres lançou a nível nacional também, que a Líteres sempre lança concurso a nível nacional. A Líteres é uma editora, né? É uma editora. Tá. E nesse concurso era um prêmio de edição. Os melhores poemas participariam de um livro que foi em homenagem ao Rio de Janeiro. Rio, cidade mais que maravilhosa. E eu tive o prazer de estar muito bem situado como primeiro colocado e participando dessa edição que formou o livro Cidade Mais que Maravilhosa. Certo. E aí, falando de Deus, literatura da paz, fala também um pouquinho disso aí pra gente. Nossa, esse poema é muito bonito, assim, que foi um concurso também da Líteres a nível nacional, e foi em primeiro lugar um poema chamado Reflexões. De onde virá o luminoso raio que se esparge entre as trevas ao alvorecer, a força que muda as folhas de maio dando sustento para a planta crescer? De onde virá essa sublimidade que inspira os poetas em versos e prosas, as nuvens feitas do vapor que evade, o orvalho que pousa no colo das rosas? De onde virão as listras coloridas, que após a chuva bailam no infinito, o puro ar que é a munição das vidas, os astros que tornam o céu mais bonito? De onde virá a magia da areia, das mais altas ondas o ímpeto cessa,
o amparo do barco que devaneia na angustiante solidão da pressa. Enfim, de onde virá a minha prece, que brota sublime no meu fraco ser, o frio que dói, o manto que aquece, o brilho que faz a aurora nascer. Como não podem surgir simplesmente dos homens ou dos pensamentos seus todas as coisas que foram citadas, assim como nós, são obras de Deus. Poxa, bacana. E com Eliezer, eu já fiz também, já fizemos 3 trabalhos juntos, né, Eliezer? Fizemos, eu dei o título para ele, preciso de uma poesia, aqui jaz. Ele fez o poema, nós fizemos uma videocrônica, uma coisa assim. Depois eu falei o Abandono, que foi sobre aquele portal que tem lá na Avenida Humberto Mauro e tal. Você meteu bronca e fez o poema Abandono. Depois teve o outro que nós fizemos, a sátira, até o Eduardo participou também, do Pobre Viúva, né? Que foi uma sátira e tal, do Bife Doce e tal. Bom, enfim. Agora, e por falar de amor? E por falar de amor, foi uma outra edição que a Letras lançou com os mais variados modos de se falar de amor. E eu escrevi um poema chamado Amor Conectado, que foi também em primeiro lugar nessa edição. E eu me permitiria não citar o poema aqui, porque, como o próprio Washington disse, que por ter mais de 500 poemas, às vezes a gente se desliza em algum, mas está lá, editado nessa edição maravilhosa da Letras. Muita letra, né? É muita coisa. Esquece mesmo. Agora, eu sei, você teve vários terceiros, segundos lugares em outros concursos de poesias, mas você, na verdade, você é de Leopoldina, né, Eliezer? Eu sou natural de Leopoldina, mas eu vim para Cataguases com 1 ano de idade, então fiquei aqui até aos 11. Então eu nasci em 1955, em 56 eu vim para Cataguases, fiquei até aos 11 e voltei com 25. E hoje eu estou com 66, então eu sou totalmente cataguasense. Tá. Né? E apesar de ser natural de Leopoldina. E você teve uma passagem também no futebol de Cataguases? Fala um pouquinho sobre essa passagem sua no futebol de Cataguases. Eu fui treinador de todos os 3 grandes, considerados grandes do nosso futebol, que é o Esporte Clube Cataguases, o Operário e o Flamengo. Fui diretor do Operário, diretor e presidente do Flamengo. Presidente do Flamengo eu fui em 1994. E andei dirigindo, revelando alguns talentos aí que depois vieram jogar até no futebol profissional. Mas depois, em 2008, eu ainda tentei assim voltar a dirigir o Operário no campeonato regional. Fomos vice-campeões do torneio regional de Ubá. E depois disso, então, de 2008, eu resolvi me afastar um pouquinho do futebol. Agora só torcedor e assisto. Gosto muito de assistir. Tá certo. O Eliezer lançou esse livro aqui, de versos. E na noite de autógrafo, eu não vou falar que foi assim um recorde de livros vendidos em uma noite de autógrafo, né? O próprio Washington Magalhães, que é lançador de livros também em Cataguases, né? E outros poetas aí. Você vendeu cerca de quase 500 livros, né? Como é que foi essa história aí? Na realidade, eu vendi 450 livros contando a noite e o decorrer daquelas horas, né? E o que é legal é que a gente tinha um lançamento previsto para social, que é aquela parte que fica em cima do cinema. Certo. E aí me chega uma pessoa responsável lá pelo Corpo de Bombeiros e disse que não podia ter mais de 100 pessoas lá em cima, porque era tombado como patrimônio histórico e tudo, que não podia ter mais de 100 pessoas lá em cima. Eu fui e procurei o secretário de Esportes, não se faz necessário citar nomes, e ele me disse, com uma gargalhada sonora, o quê? Cataguases se vende 15 livros no máximo. Eu falei, não, eu preciso que o senhor libere o espaço do cinema, porque não pode ter mais de 100 pessoas lá no social. Ele voltou a repetir, você está brincando comigo? Todo lançamento de livro que eu vou em Cataguases vende-se 15 livros na noite. E eu falei assim, eu queria só a permissão, dá para ser lá no cinema? E acabou que ele liberou
na boa, né? E contados na roleta tinha 590 pessoas. Poxa, que bacana. E nessa noite, contando as horas que envolveram o evento, eu vendi 450 livros. Tá, e é bom lembrar, né, que esse livro aqui teve o apoio da Lei Ascano Lopes, né? Nossa, ajudou demais. Muita gente. Beneficiou demais. Inclusive, houve uma pré-seleção, né, de vários autores, vários tipos de trabalho, se não me engano, em torno de mais de 100, e foram selecionados 15 trabalhos para serem ajudados pela Lei Ascano Lopes. E me valeu demais, porque o sistema que foi usado, né, que eu procurei uma editora que é a Quártica Premium do Rio de Janeiro, e o sistema tinha direito a selo, direito a lançamento, contribuição para a Biblioteca Nacional, distribuição. Então, isso tudo envolvido ficou muito caro. E eu não conseguiria fazer se não fosse esse apoio. E devo agradecer aqui à Prefeitura e todos que foram envolvidos à época. Certo. Elias, agora é o seguinte, rapaz. Se eu não fui a primeira pessoa a saber, eu acho que eu fui, pelo menos, um dos primeiros. Quando nosso amigo Agenor faleceu, você me disse que tinha feito um poema em homenagem a ele. Verdade? Verdade. Você até falou o poema para mim. Lembra dele aí? Dá para recitar ele aí? Nossa, infelizmente, cara, eu não vou lembrar, assim, posso cometer algum deslize, o que a memória do Agenor não mereceria. Mas eu te prometo enviá-lo ainda. E, posteriormente, numa outra situação, a gente cita, mas o importante é que foi escrito em homenagem a ele, foi uma pessoa maravilhosa que conviveu com a gente, né? Exímio tecladista, e ótimo compositor. Eu vou, no meu Aero Willis eu vou. Tributo a Agenor, Eliezer Ávila. Fico imaginando as teclas, os asseclas, sentindo a falta da magia do seu dom. Independente do tom, sempre empolgava os sensíveis corações em todos os ritmos e canções. Na partitura, as notas se evadiram ao sentir a sua ausência. Não se pode medir a falta que você fará, não só para música, ritmos e canções, mas principalmente para os nossos corações. Fechar com chave de ouro essa entrevista. Poxa, muito legal. Tá bom, agora, Elias? eu queria citar um detalhe que... Fique à vontade. Quando você falou que nós fizemos um trabalho em sátira, eu queria deixar bem claro que o que eu gosto de escrever realmente é sátira, né? Então, eu tenho algumas sátiras, né? Que vou citar aqui duas. Você tem justamente, tem aquela do Adidas, do não sei mais o quê, né? Cita aí, pode citar, fique à vontade. Vou citar duas sátiras aqui, né? Que foram escritas para a mesma pessoa. Eu sou torcedor do Flamengo e essa pessoa que eu convivia torcia pelo Vasco. E eu, satirizando, eu escrevi incompatibilidade. Às vezes fico a pensar na ironia do destino. Fui logo me apaixonar por um coração vascaíno. O nosso encontro romântico é sempre o mesmo fiasco. Você malhando o Flamengo e eu falando mal do Vasco. Então, quando jogam os dois, torcemos para não ter gol. O Vasco perde, você não vem. Se ganha, sou eu que não vou. Até mesmo a nossa sombra, projetada pela luz, é o perfil do urubu pousado sobre uma cruz. E a outra sátira, para essa mesma pessoa. Essa pessoa cantava horrorosamente mal. Desafinava, atravessava o compasso. Desastre. E um dia eu sempre vou ao banheiro, tomar banho assim, levo um bloquinho, uma caneta, porque às vezes no banho e veio o poema inteiro, que o poema chama Eu, Você e a Música. Você desafina e semitona, mas o que mais me impressiona é a sua audácia de cantar. Sobressai demais a sua voz. Desculpe, mas cá entre nós não dá para te acompanhar.
Se eu estou em Mi, você vai de Lá. Quando eu vou lá, já é Fá. Sinceramente, aí dá dó. E requieto eu fico de pé, se eu não der um Ré, você me dá um nó. Desrespeitando o espaço, atravesso o compasso, um desastre musical, e se acaso, sem querer, algo vir a perceber, sou eu quem toca mal. Poxa. Dissonante, acorde, sustenido, eu já estou convencido, tentei de tudo, não há solução. Para a gente não terminar, você para de cantar e eu vendo meu violão. Bacana demais. Beleza, vou deixar o microfone aí à sua disposição para você dar as suas considerações finais a esse nosso programa. Legal, Manuel. Primeiramente, volto a repetir, satisfação enorme pelo seu convite, frisando sempre que estarei à sua disposição quantas vezes forem necessárias, que me for solicitado a presença, ficarei deveras lisonjeado sempre. E quero agradecer ao público aí, aproveitar o momento, ao público que me acompanha, que pede meu livro, que solicita ainda os meus poemas em qualquer bar, em qualquer mesa. Agora não com a pandemia, que a gente não tem mais muito saído, mas todos os lugares que eu ia, era impossível sentar, tomar algo, beber. Sempre chegava uma, pô, me fala aquele poema. Oh, e aquele poema assim? Fala para mim. E tem um que é muito pedido, que é Só Uma Trova, que eu falo sobre... Me disseram que a orquídea dá um show ao se abrir. Deve ser coisa da mídia que ainda não te viu sorrir. Essa ainda é muito solicitada, então as pessoas eu acho legal porque elas já sabem até nome. Pô, fala aquele poema tal assim, e às vezes eu tenho que estar com tudo aqui. Como são mais de 500, às vezes eu cometo algum deslize assim, não consigo, mas na maioria das vezes eu atendo. Então eu quero agradecer esse carinho, onde eu estou, até mesmo calçadão, na praça, às vezes para um, pô, repete aquele poema para mim, eu estava lá em casa lembrando, mas não consegui lembrar dele todo, e eu quero agradecer esse carinho, tá? E dizer para você que sou muito grato por você acompanhar sempre o meu trabalho, e por ter me dado a chance de fazer um trabalho com você. 3 trabalhos, Três trabalhos. Tá bom. Tá? Muito obrigado por tudo. Abraço a todos. Nós te agradecemos também, Eliézer. Muito obrigado pela sua participação aqui. E com a supervisão geral do Eduardo Henriques, câmera, editoração, né? Nós ficamos por aqui. E até o próximo programa. Emanuel Messias convida.